Programa de hoje sobre dano moral e suas repercussões no mundo do trabalho. Estamos conversando com o desembargador federal do trabalho, Luiz Alberto de Vargas. Desembargador, a primeira turma do nosso TRT de Santa Catarina confirmou recentemente uma decisão de primeira instância que condenou uma empresa a restabelecer, a manter os planos médico e odontológicos de um trabalhador que foi aposentado por invalidez. Bom, a empresa, na defesa, alegou que os acordos coletivos da categoria somente garantiam planos de saúde para os trabalhadores da ativa. E a juíza da ação considerou que a norma coletiva ela menciona empregados da ativa, excluindo do benefício apenas os empregados aposentados de acordo com o regime geral da Previdência e não aqueles empregados que possuem contrato de trabalho suspenso, nas situações dos que gozam de auxílio-doença, previdenciário e aposentadoria, no caso, como não foi nesse caso, a aposentadoria por invalidez. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão aqui do nosso tribunal e também nos dissesse o que está faltando para que direitos como esse sejam totalmente consolidados e não comportem esse rol de interpretações ainda a que nós estamos sujeitos. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, a nível constitucional, existe o direito à saúde, né? Que é um direito universal consagrado na Constituição Federal. Mas mais do que isso, nos casos específicos, quando se trata de um plano de saúde fornecido pelo empregador, claro, como complementar ao nosso mau sistema de saúde público, na verdade isso é um direito trabalhista. Ou seja, o momento mais difícil para o empregado, aquele que está doente ou está inválido, será o momento em que ele poderá ser suspenso, que ele poderá ser cancelado. Isso viola o direito à saúde. Sim. Mais do que isso, viola o princípio da boa-fé, porque na verdade naquele momento o empregado mais precisa do plano. Quem cobrirá os custos disso? O empregador? Eventualmente podemos cogitar até de devolução da contribuição feita pelo empregado, pelo empregador, feita pelo empregador no caso de uma situação de suspensão do contrato, mas sem dúvida, naquele momento, cabe ao judiciário garantir o fundamental, a preservação da saúde do trabalhador. E mais, eu lembraria que, se tratando de aposentado por invalidez, essa aposentadoria pode não ser definitiva. Sim. E por isso pode haver reversão ao cargo. Então, por isso não é o caso de falarmos de extinção do contrato, mas sim de suspensão do contrato. E nesse caso, evidentemente, não se pode considerar aquele trabalhador completamente inativado, ou seja, na verdade, ele pode ir para ativa a qualquer momento. Certo. Bem, eu queria convidar o senhor agora para acompanhar um depoimento de uma trabalhadora de um frigorífico aqui de Santa Catarina que foi demitida por justa causa por ter se afastado do ambiente de trabalho em função da baixa temperatura que estava lá no momento, junto com outras colegas, para se aquecer na rua alguns minutos ao sol. Muitas de nós, assim, inclusive as novas, não aguentaram e saímos para fora, para podermos nos esquentar minutos no sol. E nem esquentamos, realmente nem esquentamos. Eles alegam que nós esquentamos, mas nem chegamos a esquentar no sol quando foi acionado o gerente geral lá, que nós estaríamos fazendo uma greve devido ao frio. Quando a isso, eles nos abordaram e levaram nós para a sala ao lado, e ele, curto, grosso, um cavalo desumano, nem deixou nós falar, nem deixou nós se defender. Só disse que tudo que nós falássemos naquela hora seria pior para nós. E encaminhou nós para o setor pessoal por justa causa. Aí demitiu nós por justa causa e mandou nós procurar nossos direitos. Bem, o senhor observou aí que a trabalhadora ela reclama com veemência do encarregado, né? E, na sua opinião, esse não é o típico caso em que a empresa, além de ter que tomar as providências quanto à questão da baixa temperatura, ainda está devendo aí uma proteção, uma tutela, né, aos direitos personalíssimos das trabalhadoras, até nos termos da própria Constituição, né, se não me engano, no artigo 10, inciso 3º da Constituição Federal. Elas foram demitidas, mas elas não estariam habilitadas, nesse caso, a propor uma ação que contemplasse, inclusive, o dano moral? Mais do que isso, se demonstrar que a demissão foi por causa desse motivo, um motivo evidentemente fútil, né? Essa demissão, ela, na verdade, é arbitrária, ela pode ser considerada nula, inclusive, pode gerar a reintegração ao trabalhador. Com certeza. Né? E, na verdade, isso demonstra o que eu disse agora há pouco,
que na verdade demonstra o ambiente cerrado da empresa, ou seja, é uma visão empresarial na verdade, que desconhece os mais elementares direitos do trabalhador e o respeito à sua dignidade. Bem, finalizando a nossa entrevista e mudando aí um pouco de assunto, bastante de assunto, aliás, eu gostaria que o senhor comentasse o afastamento recente pelo Judiciário Espanhol do juiz Baltasar Garzón, responsável por processo contra o Augusto Pinochet, o falecido presidente ditador chileno, além dos enfrentamentos com a máfia e o crime organizado internacional. Eu faço essa pergunta pelo fato de o senhor e o juiz Garzón terem pelo menos alguma coisa em comum, ou seja, militam na Associação Juízes para a Democracia, que nasceu justamente na Espanha, no enfrentamento ao franquismo, e se espalhou pelo mundo aí com ações notórias em relação à questão, inclusive, da Operação Mãos Limpas, que aplicou aí alguns duros golpes na máfia italiana. Por que o juiz Garzón foi afastado? Antes de mais nada, o juiz Garzón é um exemplo não só para os juízes pela democracia, mas também para todos os juízes. Na verdade, o nosso primeiro Fórum Mundial de Juízes, realizado em Porto Alegre, em 2002, ele foi a figura mais importante, foi convidada e ele foi homenageado por todos os juízes de todos os países como um exemplo para todos nós. É um juiz que se destacou no combate não apenas contra os crimes do franquismo, mas contra as ditaduras latino-americanas, as suas perseguições, se destacou no combate ao narcotráfico, contra a corrupção na Espanha, seja de qualquer partido, seja do Partido Popular ou do Partido Socialista, contra os crimes de terrorismo, contra o ETA, ou seja, o juiz Baltasar Garzón é um exemplo de cidadão, um exemplo de juiz, um exemplo de jurista. A sua suspensão, que nós acreditamos que será rapidamente revogada pelo Conselho Nacional de Justiça espanhol, na verdade, ele preocupa todos os juízes do mundo todo. Na verdade, o motivo elencado para a suspensão do juiz Garzón, na verdade, é o típico crime de hermenêutica. Ele interpretou a lei da anistia espanhola e entendeu que ela não era compatível nem com os tratados internacionais assinados pela Espanha, nem com a própria Constituição espanhola. E por causa disso, por entender que ele estava descumprindo uma lei, é que ele foi suspenso pelo Conselho General do Poder Judicial espanhol. E nós lamentamos muito há um manifesto de todos os juristas, de todos os juízes do mundo em favor de Baltasar Garzón, e nós esperamos que rapidamente ele seja colocado nas suas funções na Audiência Nacional e que continue desempenhando excelente papel que desempenha para orgulho de todos os juízes do mundo. Bem, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o desembargador federal do trabalho, Luiz Alberto de Vargas, sobre o dano moral e suas repercussões no mundo do trabalho. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no endereço trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!